Por acaso você já tomou alguma decisão de investimento achando que estava sendo bem racional, só que depois você ficou na dúvida, pensou, será que eu estou agindo por impulso? E eu preciso te falar, provavelmente você agiu por impulso, sim. Isso acontece porque o nosso cérebro acaba utilizando alguns atalhos mentais. São conhecidos como heurísticas. E essas heurísticas são utilizadas pelo nosso cérebro para decidir rápido, sem analisar necessariamente mais a fundo se aquela é a melhor decisão que nós podemos tomar. Isso não é de todo errado, só que o problema desses atalhos é que eles servem para facilitar a nossa vida e não necessariamente para te fazer ganhar dinheiro. Então acaba que o seu cérebro, sem você planejar ou de forma involuntária, ele usa esse atalho para você tomar uma decisão, porém esse atalho pode e provavelmente está te fazendo perder dinheiro. Hoje eu vou explicar para vocês duas heurísticas diferentes. A heurística de representatividade e a heurística de disponibilidade. E o que você pode e deve fazer para poder se proteger delas. Fala pessoal, meu nome é Ramon, sou bacharel em psicologia e especialista em investimentos. Se você não acredita mais em Papai Noel ou no INSS, esse vídeo é para você. E hoje eu vou trazer dois comportamentos que podem estar arruinando a sua carteira de investimentos. Bom, como eu já falei para vocês, heurísticas nada mais são do que atalhos mentais que a gente usa para tomar uma decisão rápida. A ideia dela é que elas economizem a energia do nosso cérebro, só que quando o nosso cérebro ele toma essa atitude para você economizar energia, acaba que você ignora a lógica e os dados para tomar determinada decisão. Um exemplo disso que a gente pode ver claramente no mercado financeiro é quando a gente vê uma ação subindo bastante e você sente a vontade, você muitas vezes toma a decisão de comprar aquela ação. Ou então você vê uma ação caindo bastante e por uma questão de heurística comportamental, o seu cérebro associa aquilo a algo ruim e você vende a sua posição naquele ativo. Quando você toma alguma decisão dessa forma, você está seguindo o mercado, você está se valendo de uma heurística comportamental, de uma heurística mental, de um comportamento para poder economizar energia basicamente do seu cérebro. Então você vê que aquela ação está caindo, você acredita que aquele é um momento em que você precisa vender, você vende ele mais. Muitas vezes você faz isso sem procurar saber o fundamento, o porquê daquela queda, ela era esperada ou não, e faz com que você possa tomar uma decisão equivocada. A gente está literalmente falando que você, quando faz esse tipo de coisa, está economizando o seu cérebro. A heurística de representatividade é quando você acaba tomando uma decisão financeira com base em algo que há no seu repertório de longo prazo. Por exemplo, Ramon, eu cresci com o meu pai sempre falando que os melhores bancos que a gente tinha aqui no Brasil, que eram os bancos que ele tinha conta, era Bradesco e Itaú. Naturalmente, quando eu comecei a minha vida financeira, o primeiro banco que eu fiz questão de abrir uma conta foi o Bradesco. Porque era o banco que o meu pai sempre falava e aquilo foi gerando em mim foi construindo um viés de representatividade. O Banco Bradesco é um banco bom. Depois disso, o meu pai falava que o banco dele de suporte, na época não tinha os bancos digitais, era o Banco Itaú. Então eu fui construindo que também um banco bom era o Banco Itaú. Naturalmente, quando eu comecei a investir, duas opções que eu tive foram claramente o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Foram dois bancos que fizeram parte da minha carteira por muito tempo. São duas ações que até hoje eu gosto bastante, apesar de não estarem mais na minha carteira pessoal. Mas isso aconteceu somente por conta de um viés, de uma heurística de representatividade. Muitas vezes algo que você acredita, uma empresa que você acompanha, uma empresa que você gosta e você quer investir nela. E não tem nada de errado nisso. Mas você está investindo nela porque você está enviesado, porque você acredita naquilo, ou você pesquisou sobre a empresa, verificou o balanço? Será que essa decisão não está sendo embasada com viés de representatividade? Será que na realidade não é simplesmente algo que você acredita que é bom, ao invés de verdadeiramente ser bom? É também muito importante a gente entender que uma semelhança não é uma probabilidade. Não é porque eu cresci vendo bancos no Brasil crescendo que bancos no Brasil necessariamente são ótimos investimentos. Por mais que seja. Um bom exemplo disso é aquela famosa brincadeira, né? A pessoa gosta de beber e acaba comprando Ambev. Isso não deixa de ser também um exemplo de como funciona a heurística de representatividade. Às vezes você se vê representado naquilo por longo prazo. Um exemplo disso que eu costumo ver bastante com alguns clientes, por exemplo, é quando a pessoa ela trabalha na empresa X
e ela acaba comprando ações da empresa X, porque ela acredita no trabalho dela, porque ela conhece a empresa de dentro e ela se vê representada naquilo de alguma forma. Então isso também é viés de representatividade. A melhor forma de você evitar tomar esse tipo de decisão é sempre tentar analisar um pouco mais o dado, pensar um pouco menos com o coração. Isso é bem fácil da gente falar, né? Mas respirar e estudar antes de tomar uma decisão financeira é sempre o melhor caminho. Fora que sempre existe o caminho do ETF. Pausa no vídeo para falar com vocês sobre uma parceria aqui do canal. Se você já investe em Bitcoin ou quer dar os seus primeiros passos, não há dúvida de que a BIPA é um ótimo parceiro para você iniciar esse relacionamento e conhecer um pouco mais desse ativo que tende a ser bastante disruptivo no longo prazo. Então, se você não conhece ainda e quer conhecer, o nosso parceiro BIPA está disponibilizando para a gente um link aqui abaixo. É só você clicar nesse link e depositar ali os seus primeiros R$100 e comprar R$100 em Bitcoin, que você vai estar fortalecendo o canal e vai estar podendo se expor e conhecer um pouco mais desse ativo que tende a ser o novo ouro. Bom, pelo menos é o que eles dizem, né? Então, clica no link abaixo, aproveita essa oportunidade e se você quer ver mais conteúdo sobre criptomoedas, comenta aqui embaixo. Acho que seria interessante eu saber exatamente aquilo que vocês querem para eu poder trazer um conteúdo adequado, tá certo? Bom, de volta pro vídeo. Outra heurística que acaba prejudicando muito a sua forma de investir é a heurística de disponibilidade. E como funciona a heurística de disponibilidade? Na realidade, você pega uma informação que está disponível para você no curto prazo e essa é a decisão que vai embasar o porquê você vai investir. Geralmente você tem um fluxo ali mensal de aplicação, todo mês coloca um valor específico, mas aí de repente você está passando na sala, você vê a TV ligada e você vê lá uma informação. Petrobras começa a explorar petróleo na margem do Amapá. E aí você pensa, eu tenho essa informação, eu vi que isso vai acontecer, logo é um ótimo momento para investir em Petrobras. A realidade não é bem essa. Quando você toma esse tipo de decisão, você não está considerando vários outros fatores. Você está pegando apenas a informação que está disponível para você naquele momento e está tomando uma decisão financeira. Isso nada mais é do que uma economia cerebral, uma heurística mental para você tomar essa decisão sem ter que gastar energia pensando sobre aquilo, apenas tomando uma decisão acreditando fielmente que aquilo é o melhor a se fazer. Isso acontece muito no mercado financeiro quando a gente passa por momentos em que alguns mercados tendem a se destacar. Por exemplo, atualmente tudo que a gente vê na internet, fora da internet, na televisão, a gente acaba ouvindo falar diretamente ou indiretamente de inteligência artificial. A gente acaba ouvindo falar de NVIDIA, a gente fala do ChatGPT, aí tem a Sora, tem a Grok, tem o DeepSeek. Existem diversas inteligências artificiais que estão sendo ventiladas e essas notícias estão toda hora sendo bombardeadas pra gente. Até quando a gente não quer, a gente acaba recebendo uma notícia sobre IA. Nem que seja pra falar que, sei lá, um cachorrinho começou a fazer cozinha e a casa pegou fogo e ele salvou um bebê. A questão é que, quando a nossa mente é bombardeada com esse tipo de informação constantemente, isso aflora muito o nosso viés de disponibilidade e a gente começa a acreditar que aquela é uma ótima oportunidade de investir, por mais que não seja. Mas você está se limitando àquela informação que está disponível para você. Nessa heurística funciona dessa forma porque o nosso cérebro ele tende a buscar aquilo que está na nossa memória mais recente. E como isso está mais fresco na nossa memória, isso acaba embasando e norteando a nossa decisão de como é que a gente vai investir. Acaba criando meio que uma miopia temporal. A gente vê aquilo que está mais perto, com mais nitidez e acredita que aquela é a melhor decisão que a gente pode tomar. Não é novidade, mas provavelmente não é. Assim como a primeira heurística, a melhor forma de você evitar que isso aconteça é dar uma estudada, pesquisar um pouco mais sobre o ativo que você quer comprar, mas talvez olhar numa janela de mais longo prazo e moer aquilo para você poder tomar uma decisão mais segura seja o melhor caminho para você evitar ter esse tipo de problema. Essas heurísticas que eu trouxe para vocês hoje, elas são exemplos de como às vezes a sua mente ela pode simplesmente interferir na forma que você investe e isso tende a não ser muito bom, ainda mais quando você está economizando o seu cérebro na hora de investir. As heurísticas, elas não desaparecem, não tem como você apertar um botão ou simplesmente ignorá-las, ela sempre vai estar lá.
Se você cresceu trabalhando na VEG, por exemplo, ou trabalhando diretamente ou indiretamente com as peças da VEG, é natural que você crie um sentimento e que você queira investir na VEG. Isso é muito mais comum do que parece. Você vai estar sempre sendo enviesado por essa heurística. Só que o ideal é que você não ceda. Pesquise um pouco mais, estude um pouco mais. Sempre existe um caminho mais eficiente para você investir. É como eu falei, essas heurísticas elas nunca vão sumir, mas elas precisam ser gerenciadas por você. Você precisa ser um investidor menos emocional e mais racional. E no fim das contas, o mercado ele nunca vai recompensar quem investe com emoção, e sim com razão. O certo é sempre você comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Eu sei que é bastante contraintuitivo. Quando a gente fala isso, investir parece algo muito mais difícil e muitas vezes desconfortável e, sendo bem sincero, tedioso. Investir tem que ser tão divertido quanto você ver a grama crescer. Se na sua carteira de investimentos você está tendo muitas emoções, talvez você não esteja investindo da forma certa. Se isso que eu te trouxe te ajudou a entender como é que funciona a sua mente, como é que isso impacta nos seus investimentos, gente, curte o vídeo, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal e se você conhece alguém que pode estar sendo enviesado por isso, manda esse vídeo e vamos para cima. Você precisa investir, você precisa mudar a sua vida, mas isso não precisa ser complicado.